Olá, meus queridos amigos, encerrando a lição número 11, fazendo o resumo na parte de sexta-feira, dia 11 de junho. Vamos então falar sobre o santuário da nova aliança. O verso para memorizar, o verso áureo da semana, foi por isso ele mesmo é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele é mediador da nova aliança. Moisés foi o mediador da aliança no Sinai. Noé foi o mediador da aliança no dilúvio. Adão foi o mediador da aliança no Éden. Abraão foi o mediador da aliança que Deus fez com ele. E Jesus se tornou o mediador da aliança eterna, a nova aliança. Estudamos na lição durante essa semana que o ritual para oferecer um animal em favor de uma pessoa pecadora trazia bastante conforto à pessoa. A pessoa se via livre do problema da culpa do pecado. E havia uma pessoa que se tornava um mediador, que era justamente o sacerdote. No sacrifício diário, o sacerdote era o mediador. E uma vez por ano, o sumo sacerdote é que ocupava a função de mediador entre o povo e Deus. O povo de Israel havia ficado 4 séculos preso a um sistema idólatra, que era o sistema egípcio. Agora o povo estava reaprendendo a servir a Deus. Era a família de Jacó, que se multiplicou grandemente, se tornou a nação de Israel. Essa nação ficou prisioneira por 400 anos, 4 séculos. Então, pode perceber que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus foi sábio, porque sabia que o povo tinha idolatria já enraizada no coração. Nós hoje também temos idolatria enraizada no nosso coração. Nós idolatramos muita coisa antes de Deus. Por isso que é importante que façamos de Deus o nosso ponto primeiro, Deus primeiro em nossa vida, porque Ele se preocupou conosco. Deus criou um método através do qual as pessoas no deserto poderiam se ver livres da culpa do pecado. Os sacrifícios dos animais apontavam para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em Hebreus que o sangue de animais não podia libertar a pessoa de uma culpa, mas Jesus Cristo, através do sacrifício que era feito em cada dia, Jesus Cristo lá na cruz, Ele pagou o preço de todos os sacrifícios que foram feitos durante todo o tempo que a nação de Israel esteve no ritual de sacrifício. Quando Jesus morreu, esse ritual de oferecer cordeiros em favor do pecador se tornou obsoleto, porque o próprio Cordeiro de Deus já estava morrendo numa cruz. Por isso que os sacrifícios dos animais apontavam para Jesus no futuro, morrendo como substituto. Então, na lição nós estudamos sobre o substituto, como uma pessoa poderia obter um substituto para morrer no lugar dele. Era o Cordeiro. E é interessante, porque quando nós olhamos para a história humana, poucas pessoas se aventuram a morrer por outro. Damão e Pítias, por exemplo, eram 2 amigos na Grécia, onde o Damão cometeu um deslize contra o imperador simplesmente condenou ele à morte. Dentro de 5, 6 dias, ele estaria morto. E então o Damão ficou apavorado, disse: mas eu preciso arrumar minha casa, meus negócios. O amigo dele, Pítias, veio visitá-lo. E eles então combinaram, era um amigo, disse: fala o seguinte, eu vou me oferecer como seu substituto, enquanto você vai arrumar todos os seus negócios, e você volta para morrer. Damão disse: então, se você ficar no meu lugar, então vamos conversar com o imperador. Pediram uma audiência com o imperador disse: olha, o Pítias, se você que sabe, se quiser ficar no lugar do seu amigo, pode ficar, mas se ele não aparecer, você que morre. O Pítias disse: tudo bem, eu me torno substituto. E ficou no lugar de Damão. Damão foi embora, arrumou todos os seus negócios, botou sua casa em ordem, pagou as dívidas, pediu perdão àquelas que ele não podia pagar, e disse a todo mundo: ó, estou indo para morrer. E o Pítias ficou lá como substituto. No dia da morte, no dia da execução, o Damão demorou para chegar, e o imperador disse para Pítias: olha, infelizmente, você não tem culpa, mas você é o substituto, vai ter que morrer. Ele disse: o imperador, morro sem nenhum remorso, pode mandar o carrasco executar. Meu amigo Damão, eu tenho certeza que ele faria o mesmo por mim. Quando o carrasco subiu nos degraus para cortar a cabeça do Pítias, o Damão apareceu correndo num cavalo e gritando: parem a execução. Era ele que devia morrer.
Ele desceu do cavalo e disse: imperador, aqui estou. Me atrasei um pouquinho porque tinha o último negócio para resolver, não podia morrer sem resolver o que eu fui resolver. Mas estou aqui para morrer. Pode soltar o meu amigo, eu estou pronto para morrer. Ele é meu substituto, mas eu vim para ocupar o lugar dele. E eu agora sou o substituto dele. O imperador disse: não, é muita amizade para duas pessoas. Eu quero ser amigo de vocês, porque olha, ficar no lugar de outro para morrer pelo outro é uma coisa divina. E assim ficaram 3 amigos. Substituto é uma coisa tremenda. O apóstolo Paulo diz que poucas pessoas se aventuram a morrer por outra pessoa, a não ser que a pessoa seja muito boa. O apóstolo Paulo diz: pelo bom, é difícil alguém se aventurar a morrer, imagine pelo ruim. Quem é que morreria por um criminoso? Ninguém morreria. Jesus Cristo morreu por todos nós, diz o apóstolo Paulo. Nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, e Jesus morreu por todos nós. Foi uma substituição assim violenta a nível universal. Ninguém faria o que Jesus fez, e Jesus fez por amor. Por isso, Deus está sempre nos esperando para que nós possamos ir até Ele, acalmar o nosso coração, falar com Ele, colocar a nossa fé, mesmo que as orações muitas vezes não sejam respondidas. Deus deseja e está sempre nos esperando. O menino que estava num trem viajando, um calor muito grande, passando pelo deserto do Arizona, as pessoas desconfortadas, uma mulher chegou perto dele e disse: menino, tudo bem? Ele disse: mais ou menos. Está com calor? Ele disse: muito calor. Está ruim a viagem? Ele disse: olha, mais ou menos. Você não está cansado de viajar tantas horas nesse trem? Ele disse: olha, eu estou um pouco cansado, mas o que me alegra é que logo, logo nós estaremos chegando na última estação e lá o meu pai vai estar me esperando. E isso eu vou esquecer de todo esse sofrimento, porque o meu pai é muito bacana. Eu tenho certeza que ele preparou uma grande surpresa para mim. Quando eu chegar na última estação, ele vai estar lá. A mulher ficou assim olhando e disse: que coisa linda, né? O menino tem esperança de que o pai dele vai estar esperando e vai então lhe agradar e vai fazer o melhor por ele. Deus está sempre nos esperando, vai fazer sempre o melhor por todos nós. Agora que aceitamos Jesus como o nosso Salvador e nosso intercessor, nós estamos na viagem para o céu. Muitas vezes nós ficamos chateados com muitas coisas, ficamos desolados. A solidão para algumas pessoas é cruel. Algumas pessoas não têm as respostas que querem de suas orações. Muitas vezes a gente fica sem dinheiro, fica até sem conversar com pessoas. Muitas vezes as pessoas não nos amam como nós gostaríamos. A gente dá amor e as pessoas não correspondem. E às vezes a gente fica um pouquinho chateado. Mas Deus nos dá a esperança, através de Jesus, que todas essas coisas serão ou são passageiras, tá? Por isso que a gente deve sempre se apegar a Deus, tá? Enquanto a gente está aqui, a gente deve se alegrar em Deus, sempre em Deus. Porque o nosso sacerdote está fazendo o melhor por todos nós. É isso que nos alegra. Se a gente estivesse aqui sem nenhuma esperança, acabou, morreu, acabou a vida, não. A vida tem esperança. A vida, veja, temos esperança, mesmo que a pessoa morra, a pessoa vai deixar nos corações daqueles que ficaram a esperança. Hoje faleceu a irmã Nair Fontoura, o marido dela, o pastor Fontoura, foi pastor da minha igreja. Quando eu me casei, ele ajudou no meu namoro e tal. E uma pessoa muito bacana, sabe? O pastor já faleceu há alguns anos. E a irmã Nair Fontoura frequentava a igreja de Alphaville. E eu fui pregar lá uma vez e eu a revi depois de muitos anos. E hoje tivemos a notícia que ela morreu vítima de Covid. Mas a família tem uma esperança. Você vê as palavras que a família colocou no Facebook, as pessoas, ou seja, os amigos também, uma esperança da ressurreição. Ela está guardada, ela é uma pessoa preciosa para Deus. Então isso é maravilhoso. A gente não se afunda na tristeza. A gente pode até baixar a cabeça, as lágrimas de saudade caem, mas a gente levanta a cabeça porque nosso foco não é mais para a terra. O nosso olhar agora é para cima, é para a volta do Senhor Jesus. Por isso, não desista da sua jornada cristã. Não importa o que te aconteça, não desista. Sabe o que diz Hebreus 12:2? Diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, não desista. Tá vendo? Põe o olhar na frente. Porque o grande campeão, o que já alcançou a fita de chegada, está lá nos aguardando e nós temos que chegar lá. Não olhe para trás.
E se olhar, é apenas para você ver que você já alcançou uma grande distância daquilo que já passou. Isso é importante. 2 homens no passado, John Land e Roger Bannister. John Land é americano, Roger Bannister australiano. Os dois fizeram uma coisa inédita. Eles conseguiam correr 1.650 metros em menos de 3 minutos, uma coisa estupenda. O corpo humano não consegue reagir a esse estímulo, mas eles conseguiram. Eles treinaram e o empresário resolveu colocar os 2 homens para correr. John Land e Roger Bannister foram correr no estádio americano. Foi dada a largada e os 2 começaram a correr. 3 minutos dura a corrida. É impressionante a corrida. Você pode ver até no YouTube, procure a corrida do século, a corrida milagrosa. Chama-se A Milha Milagrosa, o vídeo, A Milha Milagrosa. É interessante, porque quando estava quase chegando, Roger Bannister estava na frente, John Land estava atrás. Roger Bannister foi olhar para trás para ver o quanto John Land estava longe dele. Quando ele virou para trás, John Land passou pela esquerda e ganhou a corrida. Tudo porque o homem olhou para trás. Não olhe para trás. Não desista. Deus está nos dando essa força nesse final de lição, da lição número 11. O Santuário da Aliança nos colocou mais perto de Deus. Percebeu? Nos deu o foco de que Deus está conosco, de que Jesus é nosso intercessor e que Deus nos ama graciosamente. Por sua graça, nós estamos conquistando o céu dia a dia. Fica com Deus, Deus abençoe você, tenha um sábado muito feliz. É o meu desejo a você. Amém.